Neg 7.1, com Gapper é papum. Neg 7.1 é Gapper e mais nenhum. Bom dia, pessoal. Eu sou o César Silveira, líder regional de marketing da Corteva, e vamos começar o nosso Campo em Foco. E hoje eu estou acompanhado do Daniel Silveira, do nosso time de agronomia da Corteva. Bom dia, Daniel. Bom dia, César. Sempre muito bom poder fazer parte desses momentos tão importantes da história. Nós vamos fazer essa discussão sobre dessecação de soja, poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Vai ser, com certeza, um momento muito agradável aqui com vocês. Obrigado pelo convite e vamos em agradeço. frente. E junto conosco está o Alfredo Paiola. O Alfredo é professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador da CROP e da Supra Pesquisas, lá no oeste do Paraná. Alfredo, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Tá aqui nesse momento compartilhando resultados de pesquisa dos últimos anos nossos, e aí aplicando essa pesquisa ao campo. Então, fazendo essa extensão rural digital, que a gente sempre comenta que é extremamente importante, essa difusão de informações de qualidade. Pessoal, vamos começar o nosso bate-papo aqui, a gente falando sobre dessecação, certo? E aí a grande questão toda é qual o motivo que leva o agricultor a fazer a dessecação, né? Qual a importância da dessecação para o agricultor? Daniel. Olha, César, olha, professor e pessoal, é o momento mais importante, dentre todos que já foram passados, desde a semeadura, os cuidados, os manejos que foram desenvolvidos ao longo do ciclo, é a hora que o agricultor tem que fazer a chave de ouro. Então, fechar com chave de ouro esse momento é importantíssimo. E a colheita, ela requer alguns cuidados, César, na homogeneização, porque nós estamos falando de variedades, nós não estamos falando de híbridos. Nós estamos falando de plantios que acontecem em algum momento, germinações em momentos diferentes, intercorrências com plantas daninhas. Você tem vários elementos que o agricultor precisa uniformizar, e ele precisa ter essa ferramenta para poder uniformizar, e mais ainda do que uniformizar, é fazer dentro de um planejamento, que ele possa, e ele consegue, até em alguns casos, antecipar, né? Então, é um momento importantíssimo do momento que ele vai, do ciclo, né? Que ele vai levar depois o fruto de tudo que ele colheu para dentro do silo, e ali ele recuperar todo o capital investido. Então, é delicado, é importante, e ele precisa ser assertivo, usar tecnologias modernas, como o professor Paiola acabou de colocar, que estejam ajustadas à realidade hoje da nossa agricultura. Nossa agricultura é uma agricultura moderna. Sim. Legal, legal. E, Alfredo, na tua visão, a dessecação hoje é uma ferramenta para o agricultor no manejo, na condução da lavoura, nesse momento crucial, igual o Daniel falou? Qual que é a tua visão aí para nós? Sim, sim. Não só hoje, mas há um bom tempo já, né? Então, a gente trabalha bastante com dessecação pré-colheita da soja, não só por trabalhar com plantas daninhas, herbicidas, mas também por trabalhar com as grandes culturas, né? Tanto eu quanto meu irmão Leandro, a gente trabalha com cultura da soja, por exemplo, já eu há 11 anos dando aula disso, meu irmão há 15 anos, então a gente também faz essa conexão do herbicida com a cultura, e a dessecação pré-colheita é extremamente importante, é uma prática muito, muito importante. Então, como o Daniel colocou muito bem, né? Onde vai fechar todo ali o seu ganho produtivo. E aí é muito importante que o produto certo no momento certo, porque se você faz um posicionamento, às vezes um produto não tão adequado e um estádio não adequado, muito cedo, por exemplo, você não tem os benefícios, você não tem benefícios e tem malefícios, pode perder a produtividade. Você faz muito tarde, você não tem os benefícios. Às vezes não perde produtividade, mas não tem os benefícios de antecipar, como o Daniel colocou, uniformizar, e outros eventuais benefícios que a gente pode aprofundar um pouco mais depois, benefícios que às vezes falavam secundários, mas depende do ponto de vista, são primários, né? Então vão contribuir para conseguir colher não só uma quantidade maior de grãos, mas uma qualidade maior também desses grãos, pensando nos usos depois desse grão, seja para ração, seja para outras finalidades, né? Bacana, Alfredo, bacana. Agora, você deu a deixa aí, o produto correto, a condição correta. E, Daniel, agora falando de produto, né? Vamos começar a falar aqui do Gapper, né? Que é a grande diferença da Corteva nesse segmento de dessecação. Fala um pouquinho para nós o que o Gapper entrega de diferente no campo para o agricultor como ferramenta na dessecação. Olha, essa é uma parte muito importante de todo esse movimento, de toda essa oportunidade que se apresenta para a agricultura. Um produto que já recebe o Green Chemistry, que é uma premiação internacional, onde você vai trazer menos impacto ambiental, uma dose super mais baixa. Nós vamos estar falando em trabalhar com 2,5 gramas, 100 ml do produto comercial por hectare. Você vai ganhar
uma segurança na recomendação, César, porque até então você tinha produtos que interrompem, matam a planta imediatamente quase. O Gepper vai te dar essa flexibilidade, você vai conseguir fazer uma maturação fisiológica mais apropriada, com tempo, e com vários elementos aí que vai mudar o sistema de dessecação, César, por diversas razões. Uma delas, já falei da homogeneização, da maturação homogênea, a segurança que esse produto vai oferecer, tanto, como o professor bem colocou, no time de aplicação, no momento correto de ser feita a aplicação, quanto na segurança, uma vez que você faz a aplicação e chove, por exemplo, em cima, dependendo do produto que você usa. Correto. O Diquat, por exemplo, se você faz uma aplicação e vem uma semana de chuva, ou te leva um atraso muito importante na colheita, você tem impactos severos. E muitas vezes é por isso que o agricultor não faz. Então, é uma tecnologia que vem para dar essa abordagem de flexibilização, de homogeneização, de padronização, de controle de planta daninha, que a gente também tem inserido na nossa bula. Enfim, é um produto que vai agregar muito para a agricultura e para os agricultores nesse momento tão importante que a gente vai ter aí de evitar ao máximo as perdas para poder recuperar os nossos investimentos. Legal, Daniel, legal. Alfredo, e você que já teve experiência, trabalhou com o Gepper na dessecação aí, queria ouvir um pouco de você. O que você já pôde constatar, o que você viu, qual foi a eficiência nossa e as primeiras impressões aí para poder relatar para os nossos colegas aí. Não, César, ótimo. A gente está há alguns anos trabalhando com o Gepper, né, o fluorpiroxifenbenzil, inicialmente pensando em controle de planta daninha, como o Daniel colocou, né, então a gente fez bastante trabalho com ele, focando no controle de plantas daninhas, e depois a secação pré-colheita. Até foi não digo uma surpresa, mas assim, quase uma quebra de paradigmas, né, Daniel? Ou uma disruptura, porque até então, pensando em dessecação pré-colheita, era só produtos de contato, né? Então, como o Diquat, já mencionado, ou o glufosnato, que é contato, mas tem uma certa mobilidade, mas não se tinha produtos sistêmicos. E aí, quando vem um primeiro produto sistêmico para o mercado, do ponto de vista em posicionamento, dessecação pré-colheita, alguns ficam até um pouco em dúvida, mas aí como o Daniel colocou, né, é uma molécula, um auxínico, mas um auxínico moderno, um auxínico muito moderno, com uma alta translocação, absorção de translocação rápida, de certa forma comparado a outros auxínicos, né, mais intensa. E aí por ser moderno, dentre outras características, a questão de segurança ecotoxicológica. Então por isso, entre outros fatores, né, que podem ser melhor aprofundados, teve o registro para a dessecação pré-colheita da soja. Então foi uma surpresa boa. E aí, nesse sentido, a gente trabalhou com ele nesses últimos anos, como ele é um auxínico, consequentemente vai ser um efeito um pouco mais lento, gradativo do que o produto de contato como um Diquat, ele vai ter que ser ajustado sua aplicação, ou seja, aplicar um pouco antes. Certo. E aí isso vão ter uma série de benefícios no sistema, essa flexibilidade, essa antecipação em alguns dias ali para a sua aplicação. E aí pensando no sistema soja que a gente tem hoje, né, como eu disse no início, até é muito importante o produto certo no momento certo. E aí cultivares muito modernas. Então a gente estava muito acostumado antigamente, cultivares de hábito determinado de soja, e aí você usava produtos, bateu queimou, né, um Diquat, Paraquat no passado antes de ser banido, e aí hoje cultivares muito mais modernos, a gente tem que ajustar esses posicionamentos e não errar o ponto de dessecação pré-colheita, que é algo que infelizmente a gente observa muito no campo. Às vezes é errar o posicionamento, seja para mais tarde, como eu disse, não ter os benefícios, ou adiantar demais um produto rápido como um Diquat, você pode perder quantidades significativas de produtividade. E aí é questão de dias, às vezes 3, 5, 7 dias que você adianta, você pode perder produtividade aí da ordem de 5, 7, 10. Exato. A gente tem resultados de até 30% de perda de produtividade. Era esse questionamento que eu queria Assim, destacar, né? Hoje esse erro com os produtos atuais aí é muito fácil de ocorrer, né? E isso que você acabou de trazer, a quantidade que pode chegar a essa perda na colheita é muito grande. Então o Gepper vem também para trazer essa resposta, uma condição, uma facilidade para o agricultor aí, né? Para evitar essa perda, né? Ô César, tem um ponto importante que o professor colocou também. A questão do início das dessecações no passado, ele tinha o objetivo era antecipar o plantio. Porque você tinha hábitos determinados, ciclos de sojas de hábito determinado. Então você tinha uma assertividade melhor, você conseguia antecipar. Com a introdução dos hábitos semideterminados ou indeterminados, isso passou a ser muito difícil, levando o agricultor a perder o benefício da dessecação em si, porque ele só usava a dessecação para dar uma padronizadinha ali e poder passar a máquina com mais rapidez. Então o grande benefício hoje é padronização. Mas, na minha opinião, professor, não sei se pode falar um pouco sobre isso também, é você ganhar aí essa antecipação em 4, 5 dias, dando flexibilidade no plantio
e aumentando o potencial do milho. Imagina você plantar uma semana antes, no mês de fevereiro. Isso aí faz toda a diferença contra a geada, contra diversos outros importantes impactos que um atraso pode proporcionar, né? Sim, pensando em antecipação, né, resultados não só nossos, mas de outros, pensar outras boas instituições de pesquisa a nível de Brasil, se antecipar no mês de fevereiro, principalmente, a cada um dia você pode ganhar 1 ou 2 sacas de milho Na no produção, antecipado exato. durante o mês de fevereiro. Então, e aí se antecipando, e aí já indo, tentando trazer alguns resultados, né, do Gapper, Fluoroproxfen, desses últimos anos nossos, se antecipa ali 3, 4, 5, até 7 dias, desde que posicionado no estádio certo, o Gapper, e aí você consegue ter essa uniformização, como foi bem mencionado pelo Daniel, mas também antecipar um pouco essa colheita da soja. Então, antecipar, uniformizar e alguns outros benefícios que a gente pode ter no que se refere a não só quantitativo, mas qualitativo desse grão também, né? Legal, muito boa. Boas informações. É o desafio constante da ciência, né? Quebrar alguns paradigmas, né? E evoluir constantemente. Então, o Fluoroproxfen, ele vem nessa lógica, nesse contexto todo, de sair daquela questão de produto de contato, já no finalzinho ali, mas um produto que tem uma sistemicidade, que vai ser utilizado um pouco mais cedo e com essa flexibilidade, né? Então, isso é muito interessante e é o desafio que nos motiva nas pesquisas de campo, né? Posicionar bem, posicionar certo e ter os benefícios daí todos. Aí falando um pouco da molécula nossa aí, Daniel, o Rinskor, né? Que é o que traz dentro do Gapper, né? Uma molécula nova, uma molécula segura, né? Ponto de vista em comparação aos concorrentes, né? E que traz um diferencial enorme. Você pode dar uma explanação um pouco mais? Bom, acho que a gente pode pegar por diversas frentes, César. Dentre elas, né, já falamos sobre essa questão da inovação, porque foi um achado esse sistema. Inclusive, ele é usado também para esse fim na cultura da cana. Mas mecanismos novos de ações, formatos de você ter controle, por exemplo, das plantas daninhas. Isso ajuda demais, porque nós temos visto aí a perda de atividade de vários outros produtos dentro dessa categoria dos auxínicos. Você tem produto que vai ajudar na logística, por exemplo, trabalhar com 100 ml por hectare. Isso faz toda a diferença na logística, no manejo. Se comprar com diquat é 2, né? O próprio glufosinato são 2 litros. Se você pensar em termos de volatilidade, um produto seguro, existem outros auxínicos aí que você não pode passar de jeito nenhum. Se você pensar em termos de persistência no ambiente, como eu falei no início, ele é um produto premiado porque ele não persiste no ambiente. Ele faz o que tem que fazer e descer, e poucos dias depois ele já praticamente se exauriu, foi para a natureza, as bactérias controlaram. Então é uma molécula muito nova, muito inovadora realmente, que vai agregar tanto no manejo das plantas daninhas, a gente viu ele lá no controle de plantas daninhas, na cultura do milho, também na cultura da soja, e vai dar essa mudança, com certeza. Tanto hoje nós temos a liberdade de uso apenas na soja e no pré-plantio do milho, mas em breve a gente vai ter outras modalidades aqui dentro das grandes culturas, né, de emprego dessa molécula. Então é uma molécula que tem muita possibilidade. E quando eu falava do Green Chemistry, a gente está falando de um produto que é seguro em relação à saúde humana, né? A gente está falando seguro em relação ao meio ambiente. Isso traz toda uma diferença para a empresa inovadora como a Corteva. Muito bom, lançando produtos novos e novas ferramentas para o agricultor, né? Não, até se me permite, como a gente, lógico, além de trabalhar com pesquisa, a gente é também de família de agricultor, né? Então, assim, essa questão do produto, são poucos produtos que têm essa versatilidade que o Daniel comentou, né? Então, é um produto que pode ser utilizado, né? Dessecação pré-colheita da soja, mas também pós-colheita da soja, antes do milho, seja milho e outras culturas que virão no plante-aplique, aplique-plante ali, e também a possibilidade de uso antes da soja, com a aplicação um pouco mais ali, uma janela um pouco maior, mas, assim, com controle muito, muito interessante para várias folhas largas, como trapoeraba, por exemplo, que é hoje a segunda planta daninha que mais cresce em área no Brasil, né? Então, a versatilidade é o produto que a gente fala às vezes para o produtor. A gente lida muito com o produtor, seja na pesquisa, seja na extensão rural ali. É um produto que ele vai ter no barracão, ele vai usar, né? Em um momento multiuso, vamos dizer assim. Sim, é bem versátil nesse uso. Então, isso é interessante porque são poucos produtos que a gente tem essa versatilidade. Essa possibilidade de uso em diferentes momentos, diferentes cenários no nosso sistema de produção, né? Legal. Só a critério de curiosidade, né? Esse ano, a quantidade de Gapper que nós usamos no plantio, aplicação pré-plantio da soja, o Daniel acompanhou, foi extraordinário, né? A gente, em áreas com problema de trapoeraba, a gente viu vídeos aí sensacionais que ficaram muito limpas as áreas. Eu acho que produto que veio para ferramenta de manejo para o agricultor, realmente. Agora, falando nesse principal foco da nossa sessão hoje aqui, que é a dessecação, Daniel, agora vem aquela parte que todo mundo quer saber, né? Posicionamento de produto, né? O que nós vamos falar do Gapper aqui para que a gente
tem o sucesso dele na dessecação lá no agricultor, né? Bom, na verdade, para mim é um prazer poder falar com quem ajudou a desenvolver, né? O caso do professor e tantos outros pesquisadores trouxeram isso para a gente. Durante o ciclo da soja, César, existem vários momentos. Nós chamamos de estágios fenológicos. Então, você tem lá, desde o nascimento até lá, quando chega na maturação. Nos estádios R7, você começa a ter uma mudança de coloração nas folhas, mudança de coloração nas vagens. E o R7.1, imediatamente aí após esse início da formação aí da maturação, a gente costuma dizer da soja começar a enloirar. Sim. Então é importante que o agrônomo, o consultor, o agricultor vá até o campo para ver, começou a enloirar, vá até o campo e veja lá quando tiver com mais de 50% das plantas, com pelo menos uma vagem mudando de cor, já é o momento de fazer a aplicação. Isso pode acontecer, César, 2 dias antes, 2 dias depois. Essa flexibilidade, essa flexibilização, só o Gapper que traz hoje como opção para o mercado. Então, o momento correto é R7.1. Né? Ainda tem um pessoal que fala aí R7.1 é papum, porque é simples mesmo. É R7.1, começou a enloirar 5, 6 dias depois, corre ali na área, vê como é que tá. Tá um pouco mais quente ou tá um pouco mais chuvoso, não se preocupe com chuva, tá? Mas tá um pouco mais quente, um pouco mais chuvoso, a condição ambiental tá favorável, vai lá, veja, deu 7.1, 7.2, bala. Nossa recomendação, 7.1. Mas se ele trazer um pouquinho para cá, César, um pouquinho para ali, ele vai ter bons benefícios aí nesse momento. E o posicionamento é bem simples. Se tiver, César, presença de trapoeraba, que agora está muito comum de você encontrar. Então a dose a gente pode acrescer um pouco, pensando aí também junto com a dessecação. Você vai controlar aí muito bem a trapoeraba, com os produtos de contato não tem entregue uma boa performance, e a gente entrega aí uma boa arrancada aí. Mais do que isso, César, no controle, você mata a trapoeraba ali dentro da soja, e o percevejo perde o abrigo e ele some da área. Então você tem um começo de milho um pouquinho melhor também, é outro grande benefício. E a gente às vezes quase não explora isso, né, professor, por conta da embologia, mas esse é um grande benefício também que ele proporciona. Eliminar os abrigos para percevejo na soja. Ponte verde. Legal. Então, Daniel, acho que, resumidamente, 100 ml, quando o foco é dessecar a soja para colheita. Ainda tem a oportunidade, se eu tiver problema no trapoeraba lá, entrar com 300, desseco a soja, exato, sem problema nenhum para soja. Sem problema nenhum. Sem necessidade de adjuvante, sem necessidade de nada. Faça um 2 em 1 aí. Uma boa qualidade de aplicação, respeito às condições ambientais, que eu acredito que a gente ainda vai falar daqui a pouco. Sim. E aplicação bem feita, tudo mais. O produto é sistêmico, mas a gente tem que dar uma boa distribuição. Mas vale a pena um recado aqui também, antes de qualquer aplicação e ter exatidão do que vai fazer, chamar o agrônomo da Corteva, ou da revenda da cooperativa parceira da Corteva, para fazer o posicionamento correto aí, né? Perfeito. Acho que vale a análise no local. Não é, como diz o ditado, não é uma receita de bolo, né? Se me permite, né, nesse sentido, né, César? Às vezes o pessoal questiona, mas se aplicar ali essas doses mais altas, que é dentro da bula, como vocês acabaram de comentar, 300 ml dele, dessecação pré-colheita, teria algum risco para a cultura subsequente? Não, pensando no milho, né? Milho segunda safra, que é o que mais vai ter no nosso sistema. Soja, milho segunda safra. Ou se for ter um milheto, uma braquiária, um sorgo, não tem problema nenhum. Tá? Então a gente já fez, inclusive, vários trabalhos em plante, aplique e plante do Gapper, né, do fluorpioxifem, e no milho, sorgo, milheto, braquiária, sem problemas. Né? Então é só para deixar claro, porque às vezes vem essas dúvidas. Sem dúvida. E até um outro benefício, daí isso não é tanto para o sul, né, Daniel? Mas lá, recentemente, a gente teve alguns estados do norte, nordeste, e aí, por exemplo, às vezes eles fazem a semeadura de braquiária já no final do ciclo da soja, e a braquiária começa a emergir antes de colher a soja. E aí você pode fazer o Gapper para dessecar a soja na pré-colheita, e essa braquiária não vai sofrer dano significativo do Gapper. Se fosse fazer algum outro produto que tem registro para dessecação pré-colheita, se atingisse essa braquiária, iria, obviamente, matar essa braquiária jovem, emergindo no meio da soja. Então, assim, são vários pontos que a gente ainda está quantificando os benefícios no sistema, né? Então, vários já muito bem mensurados por nós e outros vários excelentes pesquisadores, mas outros benefícios que a gente vem vivenciando e entendendo a cada safra, né? De acordo com cada região, pela modernidade e a disruptura que trouxe esse produto da dessecação pré-colheita. Show de bola. Acho que é isso. Uma baita ferramenta para nós aí. Daniel, além dos benefícios que você já trouxe para nós aí da dessecação e das oportunidades para o agricultor, uma coisa que eu ouço muito é o problema com grãos verdes na colheita, né? A gente sabe, a gente conversa aí com alguns colegas que trabalham em empresas que têm indústria de óleo. Isso é um problema constante que eles têm que administrar.
né? Daniel, pensando nos benefícios que o Gapper pode trazer para o agricultor, um deles a gente ouve muito esse problema a campo, né? Grãos verdes, né? E pensando em Gapper, o que a gente traz de ferramenta para minimizar esse impacto aí para o agricultor? Essa pergunta é muito boa, porque a gente está trazendo uma ferramenta, como já vai ser falado aqui durante o dia, a maturação é um processo de remobilização de reserva, a maturação é um processo fisiológico, onde ocorre alguns elementos ali dentro do grão, e se você faz a interrupção muito abrupta disso, você gera um estresse e a planta não consegue maturar aquele grão e fica verde. Esse grão verde traz imensos prejuízos na agricultura, seja na produção de farelo, porque diminui a taxa o teor de proteína, seja na produção de óleo, porque também vai inviabilizar com a presença de clorofila. Temos alguns trabalhos, vou pedir aqui a ajuda do professor, que ele fez uns trabalhos para a gente viu alguns trabalhos no campo esse ano, onde você tinha soja ainda verde e mesmo assim não manifestou o grão verde. Quando você pega alguns outros produtos, gera esse estresse. E eu queria pedir a sua ajuda aqui, professor, para dar essa complementada, porque é um ponto extremamente importante a quase eliminação ou a melhora dessa qualidade, mesmo comparado com a testemunha, que em alguns casos a gente sabe é um processo natural, tá, César? Isso é um processo natural. Mas você consegue mitigar isso fazendo uso do fitorregulador, no caso, o fitorregulador, o Gapper. Sim. A gente mensurou bastante isso nesses últimos anos. Até o ano passado a gente apresentou um trabalho no Congresso Brasileiro de Ciências Plantaninhas em Campinas, né? E aí outros trabalhos estão compondo um artigo científico que a gente está elaborando para publicar também em breve, né? Trazendo esses benefícios, as mensurações nesse sentido. E aí comparando o Gapper, né, o fluorpiroxifene, com outros produtos e até testemunha, logicamente, como o Daniel colocou. E sim, a gente teve resultados comprovando um menor percentual de grãos verdes. Não só grãos verdes, mas aí também pensando em outros trabalhos que a gente realiza mais intensamente no Cerrado esses últimos anos agora, aquela questão de grãos podres, abertura de vagem no Cerrado, a gente quantificou outros benefícios nesse sentido, né? Por quê? Porque você põe um produto de contato, que é aquele contato às vezes um pouco mais agressivo ali, ele vai, como o Daniel colocou bem, vai travar ali, digamos assim, matar a planta, né, secar, e ela vai ficar com esse grão mais verde. E esse grão mais verde, lógico, afeta a relação fonte dreno e tudo mais, né, e pode causar uma série de impactos negativos. Agora, o fluorpiroxifene, como ele é um produto sistêmico, então ele vai aos poucos tendo esse efeito. E aí, tendo aos poucos esse efeito, consegue diminuir significativamente o percentual de grãos verdes nessas dessecações em 7.1, né, principalmente, que a gente vem mensurando. Depois a gente fala sempre 7.1, né, o estágio mais adequado de fazer isso. E aí, assim, o que a gente mensura, por exemplo, quando você põe um produto de contato, no estádio 7.1 ou 0.2, você tem uma quantidade de grãos verdes muito alta. Aí você fala, não, mas você tem no estádio certo, seria 7.3. Sim, mas mesmo você põe 7.3. Para que usa a secação pré-colheita? A área desuniforme. A área desuniforme vai ter o quê? Manchas mais verdes. Certo. Essas manchas mais verdes vão estar em 7.1, 7.2. Então, essas manchas mais verdes vão contribuir no percentual de grãos verdes depois lá na carga, a hora que você faz a amostragem e faz a mensuração. Então, tendo um produto mais sistêmico, que daí consegue interferir de uma forma diferente nessa relação fonte-dreno, nesse fechamento ali do enchimento de grão e, consequentemente, minimizar o percentual de grãos verdes. Como também eu comentei aquela questão de abertura de vagem, grãos podres, né, que está tendo bastante no Cerrado e algumas regiões específicas do Mato Grosso, por exemplo, que daí o Gapper vem trazendo vários benefícios nesse sentido, comparado a um produto que aquele bateu, queimou. Então, assim, são vários outros benefícios que a gente ainda pode ter, que a gente vem mensurando por produção novo, né? Mas esse a gente já tem claro, já tem mensurado, já tem publicado ou em publicação. Esse é muito evidente, não? Ô César, você quer ver um agricultor? Ajuda aqui, professor. Ele tem a lavoura dele, naturalmente ela é desuniforme, nos primeiros plantios principalmente, e ele tem dificuldade de saber a hora que ele vai fazer a colheita. Então você tem lá, às vezes, uma metade da lavoura está pronta, a outra metade não está pronta, ou ele espera, ele faz, ele não faz. Se ele tem uma ferramenta com essa flexibilidade, que ainda elimina esses grãos verdes, que dá tudo isso que nós já falamos anteriormente, isso muda totalmente o sistema produtivo até. E pega esse ano, por exemplo, né? Cada ano é um ano, né? Mas pega essa safra. Algumas regiões do Paraná mesmo, que a gente está aqui, como o oeste do Paraná, onde eu moro, né? Pegou um frio, até essa semana estava frio, né? Tá quase virando de outubro para novembro, tá fazendo frio ainda. Então a soja, ela alterou o ciclo dela. Muita área semeada no começo de setembro, por exemplo, no oeste do Paraná, sul do MS, algumas regiões do Paraguai até, e aí ela alterou o ciclo dela. Então isso vai causar potencialmente uma desuniformidade maior lá na frente. Por outro
outro lado pega, por exemplo, Cerrado, região do 63, onde a gente tem estação experimental também, lá em Sinop, por exemplo. E aí aconteceu o quê? Deu umas primeiras chuvas, depois um período seco. E aí aconteceu que germinou, depois germinou um outro fluxo, às vezes, e também isso gera desuniformidade na colheita, associado aos genótipos que já são tipicamente determinados, muitos deles que já são desuniformes. E aí, assim, de novo, a questão de mensurar esses benefícios, né, de um produto que é sistêmico, que ele vai ter esse efeito mais lento, paulatino ali, e vai poder entregar um resultado melhor lá na frente, né? Só lembrando que esses grãos verdes aí, para o agricultor, no final do dia, pode virar desconto para ele, pode virar A legislação, perda, né? ela permite o recebidor taxar a partir de 10%. Algumas cooperativas cobram 14%, outras nem cobram, alguns canais... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas em geral, quando a coisa aperta, eles cobram. E ele está protegido pela legislação. Então é melhor evitar. E não pensando só em grãos verdes, mas também quando você pensa assim, numa maturação, seja a aplicação feita mais cedo que deveria, por exemplo, produto de contato, né? Ou aquelas manchas que a gente acabou de falar. Sim. Às vezes a vagem nem é debulhada de forma correta. Então você já perde na colheita, na operação de colheita. Você tem mais haste verde às vezes. Isso você perde também o que? Às vezes tem que colher mais devagar, gasta mais diesel. E aí também a questão de ter mais impurezas na carga, que é outro problema bem significativo. Porque daí você vai ter mais impureza, pedaço de haste, pedaço de folha, pedaço de vagem. Na carga de grãos lá, isso vai ter um gasto maior depois para poder fazer todo o processo de limpeza e assim por diante na indústria. Então, tendo possibilidade de conseguir diminuir esses efeitos todos, né, é muito interessante. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria só os comentários finais aqui. Acho que a gente está encerrando nosso tempo. Nosso recado, ele é focado hoje em dessecação. Mas, Daniel, se fosse para eu encerrar aqui o nosso bate-papo aqui, que mensagem você gostaria que os nossos colegas que estão assistindo, agrônomos, agricultores, recomendantes, pesquisadores, levasse hoje aí sobre o Gapper? Bom, na verdade, a gente está há alguns anos já no mercado para dizer com tranquilidade. Estamos diante de uma oportunidade gigantesca de fazer uma mudança de patamar de produtividade, de mudança de condução da nossa lavoura e fechamento da nossa safra. Basta apenas a gente seguir as orientações que a Corteva tem colocado no campo, que a pesquisa tem nos trazido no campo, e para poder fazer esse fechamento, César, chave de ouro, com toda tranquilidade, com todo respaldo, com toda... tem muitos benefícios que a gente entrega, a gente já discorreu sobre eles, mas benefícios, por exemplo, com a qualidade do grão, manutenção da qualidade do grão produzida. E, claro, que o agricultor e que os consultores podem contar com a Corteva para esse fim. Nós somos uma empresa inovadora, nós somos uma empresa que estamos trazendo boas soluções para o mercado e faz toda a diferença poder contar com esse tipo de tecnologia. Então, eu recomendo fortemente, porque ele vai trazer para esses tantos benefícios e de dar o conforto técnico na recomendação, que é muito mais simples do que pensando em glufosinato ou o próprio Diquat, que está aí há mais de 30 anos no mercado. Show de bola. Alfredo, considerações finais aí, antes de encerrarmos? Sim. As considerações finais é para ser rápido, mas eu vou demorar um pouquinho, talvez, mais que o Daniel até. Vai lá. Mas assim, é só colocar alguns pontos, né? Os benefícios e as vantagens. E aí, como o Daniel colocou, né? Como o produto tá vindo agora, quem não conhece, fica o convite, obviamente, de conhecer o produto, porque é diferente, a lógica é diferente. A gente, de novo, como a gente trabalha muito com pesquisa também, de família de agricultor, às vezes assusta, né? Vai assustar o produtor, né, Daniel? Que ele está acostumado a usar um Diquat lá, quando a soja está finalizando, usar um produto no 7.1, quando aparecem as primeiras vagens maduras na haste principal. Então, assim, é uma diferença, sim, bem significativa, é uma quebra, como a gente diz, de paradigma, assim, de dessecação para colheita. Então, ele pode ficar meio preocupado. E a gente pensa assim como produtor, né? Ele vai entrar com o trator aplicando lá, o autopropelido e tal, e aí vai lá aquela soja, grande parte verde, com as primeiras vagens maduras na haste principal. Muito diferente do que ele estava acostumado. Será que tá certo isso? Isso, e aí vai ter aquele medo, né? E aí, eu vou aplicar, não vai dar perda de prioridade na minha soja? Não, R7.1, como já foi comentado, já aqui pelo Daniel, muito bem comentado, não vai ter perda de prioridade. A gente já tem, até um pouco antes, sem ter perda, mas por precaução, os traz melhores benefícios, maior segurança 7.1 ali. E assim, vai ter essas dúvidas no começo. Aí vai aplicar, vai passar às vezes poucos dias. Vai falar, mas não tá, minha soja não tá queimando. Não, ele é um pouco mais lento, mas ele, por ser mais lento, ele consegue dessa flexibilidade maior e, como o Daniel colocou bem também, entregar depois não só a qualidade do grão, né, mas evitar perdas eventuais, principalmente naquele terço superior das cultivares mais modernas, que poderia ter a perda numa aplicação
não tão adequado, um estado tão certo de produtos que são mais rápidos, né? Então você consegue ter esses benefícios diversos no sistema. E isso daí vai auxiliar bastante. E aí a gente agradece também o convite novamente aqui para estar fazendo, de certa forma, essa extensão rural digital, né? Então isso é muito importante. A gente faz isso, a gente tenta fazer isso nas redes sociais nossas, conciliar com a parte de pesquisa, essa extensão rural digital que é muito importante hoje em dia. Né? Legal. Perfeito, Alfredo. A gente que agradece a tua presença aqui. Sabe que a agenda é corrida, é restrita e vale muito a presença sua aqui para compartilhar o teu conhecimento. Daniel também, muito obrigado. Daniel é do time nosso da Corteva. Nós agradecemos, né, professor? Conhecemos há bastante tempo, grande Daniel. Perfeito. Mas para você que está ouvindo a gente e está assistindo nosso conjunto de informações, nosso podcast, vamos dizer assim, né, Daniel? É isso aí. Primeira vez que a gente está falando. Consulte sempre o engenheiro agrônomo da Corteva ou dos nossos parceiros que estão treinados para o correto posicionamento do produto no campo, para dessecação, tá? E para você que quer conhecer mais sobre o Gapper, também pode consultar o nosso site, né? O corteva.com.br, tem as informações de produto, tem bula, doses de registro, fiquem à vontade para ver no detalhe. Na dúvida também, nos consulte, nos ligue, estamos aí para prestar toda a informação que for possível, tá? Obrigado a todos e assim que encerramos o nosso Campo em Foco com mais informações aí para todos nossos clientes, agricultores e que todo mundo que a gente assiste a campo aí, tá bom? Obrigado a todos aí. Abraço. Até mais. Valeu, Enzo. Com Gapper é papum! Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.